Mas por que um Deus e não mais deuses? Por quê? Se todas as nações, maioria delas, se não todas mesmo, tem diversos deuses. Tem um deus do sol, tem um deus da lua, tem um deus dos mares. Por que um deus? E essa multiplicidade de deuses, ela se dá justamente pelo fato de que o homem, ele não aceitando a exigência do Deus verdadeiro, e não vamos falar exigência, vamos falar o cuidado de Deus, porque quando a gente vê Adão pecando, Deus deixou todas as espécies de frutos para que Adão pudesse comer. Só restringe ele de uma. Só restringe ele de uma árvore, que é justamente a que ele vai querer consumir, porque o ser humano é curioso, né? Então, era o cuidado de Deus, porque nós estamos aqui hoje buscando conhecer as Escrituras para poder nos aproximar de Deus. Mas tinha um tempo em que o homem ele já estava próximo de Deus. Ele não precisava se debater em conhecer, porque ele já estava satisfeito plenamente em Deus. Deus cuidava do homem e amparava o homem em todos os sentidos, a ponto de ele não ter que se preocupar em conhecer, porque ele já tinha Deus ali junto com ele, ele conversava com Deus, ele tinha aquela intimidade com Deus, né? Mas quando os homens viram que esse Deus, por mais que fosse misericordioso e justo, combatia os desejos humanos, como a prostituição, a inveja, a calúnia, a injustiça, esses homens decidiram criar deuses para eles, e nas Escrituras nós vemos uma série deles, das quais nós vamos citar aqui para não tomar muito tempo com isso, porque o nosso foco é a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, mas é importante que a gente informe a respeito desses deuses que a Escritura cita, principalmente, porque existe uma infinidade de deuses criados pelas nações, para que pudessem discordar desse Deus vivo, todo-poderoso que nós servimos. Mas nós vemos ali Potífera, que foi sogro de José, era um sacerdote na cidade de On. Provavelmente ele não era um sacerdote do Deus vivo, mas sim dos deuses egípcios, que eram muitos. Outros deuses que nós vemos nas escrituras é Azerá, que em algumas passagens está escrito como o poste de bosque, principalmente nas nossas traduções, está escrito lá em 2 Reis 17:10. Astarote também era uma deusa citada em Juízes 2, versículo 13, que provavelmente era a esposa de Baal. E aí vem Baal também como um deus, que era também um deus que era adorado em diversos lugares. Então ele era Baal Zebub, Baal Peor, entre outros nomes de Baal que é citado na Escritura. Nós podemos ver em Números 25, versículo 3, 2 Reis 1, versículo 2. Sobre Astarote nós vemos em Juízes capítulo 2, versículo 13. Tem também o deus Camos, ou Quemos, que era um deus peixe, que era adorado pelas nações também, em Números 21, versículo 29. O deus Dagon, que é citado em Juízes 16, 23, que era um deus dos filisteus, que na época de Sansão, principalmente, na época da Arca da Aliança, né, ele é mencionado. O deus Moloque, que os povos passavam seus filhos no fogo, como sacrifício para esse deus Moloque, e está falado lá em Levítico 18, versículo 21. A serpente de bronze, que o povo começou a adorar também, que está escrita lá em 2 Reis 18, versículo 4. Eles deram para ela o nome de Neustã. Então eles tiveram aquele momento lá das serpentes no deserto. Foi levantada uma serpente para que o povo olhasse para a serpente e fosse libertado, né? Isso aí foi ordem de Deus. Só que aí o povo achou que a serpente tinha o poder e pegaram aquela serpente e começaram a adorar, e Deus condenou também.
Tem o deus Rimon, que é citado por Naamã quando é curado da lepra. Ele era um servo de um rei que adorava o deus Rimon. E depois que Naamã se converte ao Deus verdadeiro, ele cita esse Deus Rimon como sendo Deus do rei a quem ele servia e que às vezes ele precisava acompanhar seu rei no templo de Rimon, e ele pedia permissão de Eliseu, né? E Eliseu também falou que ele podia ir ao templo sem preocupação, mas dando sim um sinal de que ele precisava lembrar sim do Deus verdadeiro, mas que ele poderia acompanhar o seu chefe até aquele lugar, levá-lo lá, né? Então aqui são alguns deuses dos quais são mencionados na Bíblia. E aí a gente vai lá em Romanos, que nós aprendemos no capítulo 1, que os homens eles fizeram esses deuses a imagem deles. Então, esse Deus vivo me incomoda, esse Deus vivo me atrapalha, então eu vou buscar um Deus que possa servir aos meus caprichos e não eu servir a uma lei desse Deus. Então eles começaram a criar esses deuses perversos, né? Que às vezes eram piores do que as próprias pessoas, em pecados e iniquidades, enfim. Mas os homens eles faziam essas distorções para que eles pudessem ter um Deus, no sentido de dizer assim, eu tenho alguém superior que cuida de mim. Parece que a gente vê isso até hoje, né? As pessoas que querem ter o cuidado, até mesmo do Deus vivo, que elas falam, mas elas não querem se submeter a Deus. E aí elas acabam criando deuses conforme suas imagens e sua semelhança. E aí, comparando o nosso Deus a esses deuses, nós vemos que o nosso Deus ele é perfeito, ele é belo, ele tem um caráter incomparável aos demais deuses. Alguns salmos até falam, o Senhor está acima de todos os deuses, como dizendo assim, o Senhor ele é o único Deus vivo, porque se ele está acima de todos os deuses, porque não há outro Deus, não há outro Deus. Os que são chamados de deuses não são deuses de fato, são ídolos. São ídolos. E por que se chama ídolos? E porque Deus também não é o nosso ídolo. Porque ídolo vem de idolatria. O ídolo é aquilo que eu venero conforme os meus caprichos, conforme as minhas escolhas. É uma imagem que alguém faz e considera aquela imagem de acordo com os seus próprios desejos. A gente pode pegar um exemplo aqui, que alguns santos são postos de cabeça para baixo para realizar alguns desejos, né? Alguns ditos santos, algumas imagens, vamos falar assim. Alguns ídolos são postos de cabeça para baixo para a realização de alguns desejos, como a pessoa dizendo assim, eu vou castigar esse santo aqui para que ele possa me ouvir. Coisa patética, né, irmãos? Por isso nós podemos ter certeza de que só existe um Deus. E os outros que são considerados deuses são meros ídolos, são imagens que os homens fizeram de si próprios. Em outro lugar o Senhor fala assim, o seu Deus é o seu ventre. É terrível, né? Porque é isso que os outros deuses são. Por isso não devemos nos preocupar com as pessoas que dizem que existem vários deuses, porque nós podemos dizer assim, se você comparar todos esses deuses que são mencionados em todas as nações do mundo, não são comparados com o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é perfeito, ele é reto, ele é justo e é amoroso. E os outros deuses são pecadores, são injustos, são maus, assim podemos dizer. A Bíblia, ela nos informa também de anjos e arcanjos. Será que eles são deuses menores? É uma pergunta interessante, né? Se a gente for olhar. Será que são deuses menores? Que a gente acabou de falar que só existe um Deus. Mas existem anjos poderosos, esses seres poderosos que nós vemos em toda parte nas Escrituras. O que são esses seres? A palavra de Deus nos fala que os anjos são ministros de Deus e são criaturas. Daqui um pouco nós vamos ver que Deus ele não foi criado. Ele não é criado.
Ele é eterno. E os anjos são criaturas, portanto, já não podem ser considerados deuses. Eles não são deuses. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. São ministros de Deus para servirem o povo de Deus nessa terra. Eles são maiores que os homens e menores que Deus. Esses são os anjos. Existem algumas classes de anjos na Escritura. Aparentemente, existe uma hierarquia de anjos. A gente pode ver que na Escritura são falados os querubins, lá em Ezequiel 10, fala mais explicitamente desses querubins como anjos. Fala dos serafins e dos animais viventes. Os serafins fala ali em Isaías 6, os animais viventes em Apocalipse 4. Talvez sejam a mesma classe de anjos, só que com nomes diferentes nas passagens diferentes aí, né? A Bíblia também fala de arcanjo, que é também um príncipe, e só fala de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Então podemos entender que só existe esse arcanjo no céu. A gente pode ver lá em Daniel 12, falando do arcanjo explicitamente. A Escritura também fala dos homens vestidos de linho fino com armaduras, que nós podemos entender que pode ser qualquer uma dessas classes de anjos, mas para uma finalidade específica, né? A gente vê também os anciãos, os 24 anciãos, que eu acredito também que são a classe de anjos, que está descrito lá em Apocalipse 4. Os homens vestidos de linho fino, a gente vê eles sendo tratados assim em Daniel 10 e Ezequiel 10. E a gente pode partir para alguns exemplos de algumas passagens de anjos que são mencionados na Escritura. Por exemplo, o anjo que foi enviado para guardar o jardim. Está escrito lá em Gênesis 3, 24. Anjos também que anunciaram a Abraão o nascimento de Isaac e depois eles foram destruir Sodoma e Gomorra. Está escrito lá em Gênesis 18, versículo 2. Um daqueles homens era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor em forma humana. Isso daí nós chamamos de cristofania. É a aparição de Cristo antes da encarnação. Está escrito lá em Gênesis 18, versículo 17 até o 33. Tinham 3 anjos ali falando com Abraão, depois desceram 2 para Sodoma e Gomorra e o Senhor ficou falando, e o Abraão ficou falando com o terceiro, que a Bíblia diz que era o Senhor. E ali nós podemos entender que era o Cristo antes de ser encarnado, antes de vir em forma humana. Outras passagens de anjo também, o anjo da morte, que é mencionado lá em Êxodo 2, versículo 23. O anjo que ia acompanhar Moisés, e aqui nós vemos que os anjos são inferiores a Deus, porque Moisés falou que não queria que o anjo fosse, mas que Deus pessoalmente fosse com eles no caminho. Está escrito lá em Êxodo 33, versículo 2. A Bíblia também fala do anjo que fala com Gideão, que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia fala do anjo que falou com Daniel, que ele foi enviado para falar com Daniel, mas o príncipe da Pérsia atrasou a vinda do anjo. E aí ele precisou da ajuda do arcanjo Miguel para poder cumprir a missão dele. Está escrito lá em Daniel 10, versículo 11 até o 13. No Novo Testamento, a gente já vê o anjo que fala com Zacarias e Maria, ali um anjo que nós conhecemos por nome, é o anjo Gabriel. Não existe outro nome de anjo mencionado nas Escrituras, meus irmãos. Então, se algum de nós temos a crença de que o anjo Rafael, o anjo não sei quem, não, a Bíblia só fala do anjo Gabriel. Vamos tomar cuidado com essa veneração a anjos, vamos falar assim, né? Mas a Bíblia só menciona o nome de Gabriel, que está escrito ali em Lucas 1, versículo 19, fala também no versículo 26. Quando nós vamos para essa hierarquia, o Miguel é um anjo maior, é um anjo especial, tal, mas Miguel também não é Deus. Alguns lugares falam que Miguel é Jesus, algumas pessoas, né, falam que Miguel é Jesus, mas a Escritura diz que não,
porque o Senhor Jesus ele é todo poderoso, e Miguel, quando ele foi repreender o diabo, foi tão travada a guerra que ele falou assim: o Senhor te repreende, ó Satanás. Ou seja, ele evocou, ele chamou Deus, a força de Deus, para que pudesse repreender Satanás, né? E para que a gente possa já diferenciar Miguel de Jesus Cristo, Jesus na tentação do deserto, quando Satanás começa a perturbar ali o Senhor, ele fala: vai-te, Satanás. E Satanás vai. Então ele não falou: o Senhor te repreende. Miguel falou: o Senhor te repreende. Jesus falou: vai-te, Satanás. Então Jesus é Deus. Jesus é maior do que Miguel, do que os anjos. Jesus é Deus plenamente, com o Pai e com o Espírito Santo, que é o que nós vamos aprender aqui hoje. Miguel, ele vence algumas batalhas, sim, como nós podemos ver lá em Apocalipse 12, versículo 7, mas ele não vence todas. Algumas ele tem que chamar o Senhor. Tá? Informando também sobre os anjos que são seres criados e que não são adorados, o anjo recusou a adoração em Apocalipse 19:9, quando João se prostra diante do anjo, ele fala assim: levanta que eu sou o teu conservo junto com teus irmãos. Jesus, ele não recusou a adoração, como nós vemos lá em João 20:28, quando Tomé toca na ferida do Senhor, Tomé fala assim: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, em nenhum momento, contrapõe Tomé. Ele recebe essa adoração, porque sim, ele é Deus. E para que a gente possa ainda entender que Deus ele é pessoas diferentes, por mais que seja um único Deus, Davi, lá no Salmo 110, versículo 1, ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Então, nós vemos aqui uma diferença muito grande. Então, como que podemos sintetizar isso daqui? Deus, ele é único, ele é um, que é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Abaixo de Deus existem as classes angelicais. Existem as classes angelicais. Essas classes angelicais foram as que nós falamos aqui. E abaixo dessas classes angelicais estão os homens. Os homens, eles nunca foram anjos. Nunca foram anjos. Se alguém disser para vocês: os homens são os anjos caídos que estão aqui em busca de remissão. Não, 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 não. Homem e anjo não tem nada a ver. Homem e anjo não tem nada a ver. Anjo é uma coisa e homem é outra. Por mais que muitas das vezes alguém pode receber um irmão ou irmã em casa como sendo um anjo, né? Mas assim, na qualidade de anjo, não é um anjo. Não é um anjo especificamente. Então, homem é uma coisa e anjo é outra. Que isso possa ficar bem claro nos nossos pensamentos. Tá, meus irmãos? Agora, um adendo aqui. Às vezes, um anjo de Deus, ele pode aparecer em forma humana, como nós vimos que a Escritura, ela mostra passagens assim. Mas o que eu quero dizer aqui é que homens não são anjos e anjos não são homens. Não existe esse vínculo.